de conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está conosco pela primeira vez, por gentileza, levante aí uma de suas mãos, onde você estiver, lá atrás, quantas pessoas, aqui, estou te vendo, querido, quem mais? Ali uma amiga, mantenha sua mão levantada aí, por gentileza. Nós queremos entregar um presente para você, como símbolo deste primeiro encontro. Queremos desejá-los assim, sejam muito bem-vindos no nosso meio. A presença de vocês nos honra e nós celebramos a vida dos nossos visitantes nessa noite com entusiasmo. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos no meio da adoração. Nós estamos aqui agora. O que nós vamos fazer é parte integral da adoração. O que nós vamos fazer agora, que é entregar ao Senhor dízimos, ofertas, tributar ao Senhor aquilo que é devido, é parte da adoração. E como nós devemos nos apresentar diante do Senhor em um momento como esse? Há muitas instruções na Bíblia que nos ensinam e que nos instrui de como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Deus deu uma ordem a Moisés e disse assim: diga ao meu povo que nunca se apresente diante de mim de mãos vazias, seja para adorar, seja para servir, seja para contribuir. O Senhor deixou essa direção importante, mas existem outras atribuições e outras instruções. A palavra do Senhor nos ensina no livro de Oséias, capítulo 10, verso 12, algo muito poderoso que vai nos ensinar sobre o princípio de Deus sobre nós. Ele diz assim: arai os campos de pousio e semeai para vós em justiça, e colhei o fruto do meu amor, e buscai ao Senhor até que Ele faça chover justiça sobre vós. Aqui tem 4 coisas importantes. Primeiro, arai a terra. O que é uma terra de pousio? O que é esse trabalhar uma terra de pousio? Uma terra de pousio pode ser 2 coisas. Primeiro, uma terra virgem, um ambiente, um território do qual ele ainda não foi explorado, não foi trabalhado. E para se lançar uma semente sobre esse lugar, é preciso antes prepará-lo. Você sabe, todo agricultor jamais lança uma semente sobre o território sem antes preparar aquela terra. Então existem muitas terras, muitos lugares nesta cidade que ainda não foram explorados. Nas empresas, no comércio que você trabalha, em projetos incríveis que talvez estão aí sendo germinados dentro do teu coração. E por isso eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergar muito próximo de nós terras inexploradas, lugares e ambientes que ainda não foram explorados. Eu quero dizer que Deus nos dará a força do trabalho, Deus nos dará a estratégia, Deus nos dará a inteligência, a sabedoria, a graça, que os nossos dons espirituais, intelectuais, eles possam entrar em uma nova ativação. Para que isso? Para trabalhar esses lugares. Segundo nível de terra de pousio são as terras esquecidas, deixadas de lado. Ou seja, áreas da nossa vida profissional, áreas da nossa vida em todos os sentidos, que um dia frutificou muito, mas que está esquecida. Talvez você olhe para isso, para esse dom, para esse talento, para essa área da sua vida, já não se alegra tanto porque não está frutificando. Então uma área pode ser virgem, mas uma área de pousio também pode ser um território esquecido. Eu quero declarar sobre você hoje, em nome de Jesus, sobre os seus sonhos e projetos que talvez estão engavetados aí, que talvez estão esquecidos. Talvez você sonhou tanto, se alegrou tanto com isso. Talvez algumas áreas da sua vida frutificaram tanto há anos atrás, e você olha para ela hoje e não vê tantos frutos, tanta produtividade. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de restituição,
de crescimento e de prosperidade dos céus sobre essas áreas das quais você já se alegrou muito na presença do Senhor e também com a sua família. Agora, coisa importante, queridos, se nós tivermos uma terra produtiva sem semente, ela só será uma terra produtiva. Por isso Deus nos dá um conselho nessa palavra: semeai para vós mesmos em justiça. Existe uma semente chamada semente do princípio. Existe uma semente que é uma ação, que é um subproduto de fé, de obediência, de amor, de paixão, conectado ao princípio de Deus. Deus está dizendo assim como dá das nações: se vocês plantarem em justiça, se vocês semearem o meu princípio, diz o Senhor, vocês vão colher o fruto do meu amor. Ou seja, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atentarem para o meu princípio e obedecê-los, eu lhes garanto que vocês colherão o fruto da minha lealdade, vocês colherão o fruto do meu amor. Por isso, em nome de Jesus, levante a sua mão direita aí, querido. Você que tem dizimado, você que tem sido um ofertante generoso, você que tem lançado as suas sementes sobre essa terra, sobre as missões, sobre os campos, sobre as amplitudes, os prédios, sobre vidas, sobre pessoas, que o Senhor te abençoe, que você colha o fruto do amor do seu Deus, que cada pessoa aqui colha e celebre o fruto da lealdade do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas aqui há uma última coisa e um último princípio, quando ele diz: semeai os campos, lançai as sementes de princípio e buscai o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vós. Sabe o que produz a semente? Sabe o que torna a terra produtiva? Sabe o que gera essa colheita de 30, 60, 100 vezes mais? Em Gênesis capítulo 26, verso 12, diz que Isaac semeou na terra de Gerar. Já estive nesse lugar. Sabe o que é a terra de Gerar? Um deserto que você pode olhar para ele e julgar ser um lugar assim impróprio para a semente. De fato, humanamente falando, impróprio para a semente. Mas o Senhor disse para Isaac: fique onde você está, semeie nesta terra. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac, para cada semente que Isaac plantou naquele lugar, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Então, em nome de Jesus, nós queremos conectar hoje aqui a nossa vida à bênção que vem dos céus, a bênção que enriquece o homem e não causa dores. Você pode se colocar em pé onde você está, levantar a sua mão direita o mais alto que você puder. Pai, nós oramos nessa noite e apresentamos homens e mulheres de negócio, trabalhadores e trabalhadoras, que ao suor do seu rosto traz o pão de cada dia, homens e mulheres comissionados, liberais, assalariados, acadêmicos universitários. Nós nos conectamos aos céus neste lugar, e eu quero declarar a chuva dos céus, a bênção do Senhor, que prospera o trabalho e que faz multiplicar as sementes de uma forma incrível e sobrenatural. Por isso, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Você pode se colocar de pé e cantar isso? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. As mãos se levantam
instrumento de exaltação a ti. Eu nasci pra adorar um nome só. A natureza também te louva, mas há um som de amor que só eu posso dar. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Tu és infinito, Deus grandioso, mas escolhestes habitar meu coração. E nas minhas falhas mostras tua glória. A minha vida agora é pura gratidão. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo.
somos muitos mais que 2 ou 3. Diga toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra o som da tua igreja.
Glória a Deus, glória a Deus. Você pode fazer bem melhor, é para Jesus. Ele está na casa, Ele está presente. Aleluia, Senhor, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mais uma vez, erga suas mãos o mais alto que você puder e vamos criar esse ambiente do mover da presença, porque o Senhor se move no meio dos louvores. Erga suas mãos mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Tome seu lugar. Que bom, como é bom estar adorando a Jesus, amém. Tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor. Eu estava ali na adoração e eu estava orando, agradecendo a Deus. 14 anos que Deus mantém a paixão, o fogo. Eu estava agradecendo porque um dia eu estava aí e hoje Deus me trouxe para cá para trazer uma palavra para Ele. Quem sabe amanhã é você sendo usado pelo Senhor, um improvável, uma pessoa simples. Que Deus sempre guarde o meu coração e manter essa paixão, amém? Eu tenho uma palavra profética para você hoje, amém? Quem aí caminha na vida e vive ou tem alguma oposição na vida? Você tem alguma oposição na vida? Quem sabe uma posição no relacionamento, uma posição no seu negócio, no mercado de trabalho. A nossa concorrência, a oposição, às vezes está tudo ajustado e entra um maluco aventureiro nos negócios e a gente tem que ajustar preço. Às vezes a gente tem oposições espirituais, a gente está posicionado em um ministério e uma pessoa se levanta contra nós e em verdade se levantam. E hoje eu quero trazer uma palavra para você com o tema Vencendo a Oposição, amém? Você quer aprender a vencer sua oposição? Abra sua Bíblia aí em Neemias capítulo 4 e depois 6. Capítulo 4 e depois 6. Toda grande visão encontrará uma oposição, amém? Se você tem uma grande visão de Deus, você vai encontrar oposição. A palavra de Deus diz o seguinte no capítulo 4 de Neemias: quando Sambalate, sobre que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: ó que aqueles frágeis judeus estão fazendo, serão que vão restaurar o muro, irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa subir lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não encubra as iniquidades deles e nem esqueça os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição.
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Salte para o capítulo 6 agora, de 1 a 9, diz o seguinte: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes um mensageiro com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Olha para o seu irmão e diga isso: eu estou executando uma grande obra e não posso descer. Para parar a obra para encontrar vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Você pode honrar a palavra de Deus com a sua melhor salva de palmas? Pai, eu te agradeço por estarmos reunidos aqui na centralidade da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é viva, eficaz, cortante, como uma espada de 2 gumes, na capacidade de penetrar o nosso íntimo, que separa a alma do espírito e juntas de medula. Por isso, hoje eu te peço que venha fazer sentido aos nossos corações, venha trazer uma relevância para a nossa vida, porque nós fomos chamados para vencer todas as oposições que estiverem diante de nós, porque oposições, Pai, sabemos que muitas vezes denunciam que nós estamos no caminho certo e nós não vamos abrir mão da obra que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Você foi feito para vencer todas as oposições, só tem uma que você não consegue vencer: a oposição de Deus. Deus resiste ou se opõe ao soberbo e ao orgulhoso. Essa é a única oposição que você não vai conseguir vencer. Todas elas você está autorizado a vencer no nome de Jesus, amém? O grande problema da nossa vida não é encontrar a oposição. O grande problema é permitir que a oposição determine a tua direção. A tua direção é determinada pelo que Deus falou, não pelas as oposições que se levantam. Imagine, se Davi, ele se depara a Golias, e é Golias que dá a direção. Não, o que dá a direção é o Deus de Israel, que ele luta e cumpre a boa obra que estava proposta para a sua vida.
Tem gente hoje que está interpretando oposição como um sinal que Deus fechou a porta, e não é isso. Nem toda resistência significa que Deus não quer. Às vezes a resistência acontece justamente porque você começou a avançar. Às vezes a resistência acontece porque está bem próximo o milagre acontecer na tua vida e o inimigo não consegue fazer mais nada, então ele levanta barreiras para que se impeça que a bênção chegue sobre você, ou você desanime, ou você distraia. Mas a partir de hoje você vai acessar o milagre que Deus tem para a tua vida, a promessa que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Uma porta difícil não é necessariamente uma porta errada. Você precisa entender, o não precisa ser o seu fim. Olha para o seu irmão e diga, o não precisa ser o seu fim. Eu amo quando eu estou fazendo coisas do cotidiano, porque a minha mentalidade, tudo que eu faço é santo. Não existe para mim santo, profano, o que é de Deus, o que é do mundo. Para mim tudo Deus criou, então Deus está falando comigo o tempo todo. Eu estava lendo um livro que há muito tempo eu não visitava a área que eu fui profissional por durante muitos anos, que é a área comercial, e eu comecei a ler um livro exatamente sobre objeções. E quando eu começava a ler aquele livro, começou a brotar essa mensagem, começou a extrair uma mensagem espiritual. Esse livro sobre objeções conta uma história de um vendedor chamado Richard. Ele queria apenas uma reunião com um CEO de uma grande empresa. Ele mandou 71 mensagens de voz. Ele enviou 18 e-mails, ele forçou várias abordagens, ele passou 5 meses insistindo, até sabe o quê? Até ele conseguir. Ele poderia ter interpretado que o primeiro silêncio da mensagem do WhatsApp era uma resposta definitiva, mas ele continuou. Isso me faz pensar o seguinte: quantas coisas você abandonou, não porque Deus mandou parar, mas porque você encontrou uma resistência? Você pode se perguntar isso. O que eu parei, que não foi Deus que falou para eu parar, mas porque se levantou uma resistência e eu parei? Se você pensar comigo, algumas vezes nós fizemos isso. Oramos 2 vezes. Paramos, tentamos 3 vezes, desistimos, convidamos alguém uma vez, não vamos na segunda vez, começamos um projeto, algo vem criticar e nós abandonamos logo esse projeto. À medida que encontramos uma dificuldade, parece que a gente quer lançar mão àquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero te dizer que muitas das oposições não é Deus. Deus está dizendo para você, a partir de hoje, você não vai mais desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai desistir do seu dom, você não vai desistir do seu sonho, você não vai desistir da obra que Deus colocou nas tuas mãos. Neemias nos ensina algo muito diferente. A oposição não cancela o propósito. Diga isso, a oposição não cancela o meu propósito. Quando você começa a construir algo com Deus, a oposição vai aparecer. Eu queria te trazer uma mensagem alegre e te dizer assim: não vai ter oposição nenhuma, vai estar tudo certo. Você vai começar agora, amanhã você vai começar a ganhar dinheiro, amanhã você vai ter os melhores amigos, amanhã você vai ter uma criatividade absurda, amanhã você vai ter que contratar mais gente, amanhã a sua casa não vai mais caber gente no seu pequeno grupo. Mas não é assim. Que bom que fosse assim. Neemias 4:1 diz que Sambalate soube que estava construindo um muro e ficou furioso e indignado. Tem gente que não vai gostar de você pelo simples fato de você ser você. Tem gente que vai se opor a você porque você está construindo algo que ela não teve capacidade de dar nenhum passo.
E às vezes você está desanimando por uma pessoa que não construiu nada, que está te criticando, irmão, que é antipático a ti. Sai de mim, Satanás. Sabe, irmão, não gosta de mim, tchau, vai escolher outro. Eu não posso dizer que eu não sou tão bonita assim, depois que a pastora Carol começou a cuidar de mim, agora eu estou linda, eu estou me amando, Jesus. Até cabelo eu plantei, para ver se eu colho no futuro. Né? Eu peguei a palavra, aquele que planta muito, colhe muito. Né? Sanbalate não ficou incomodado quando Jerusalém estava destruída. Tem gente que na tua vida não vai se incomodar quando tu está com a conta negativa, quando tu tem uma crise no teu casamento. Tem gente que não vai se incomodar com a tua vida quando tu não passou no vestibular. Tem gente que não vai se preocupar com a tua vida quando você está no fracasso, no fundo do poço. Entenda algo, se há uma oposição, é porque começou a dar certo, irmão. Se há uma oposição, se tem gente se incomodando, é porque está dando certo. Tem gente que quando vê as coisas destruídas não está nem aí. Mas quando a gente começa a fazer alguma coisa. Na minha vida, irmão, eu sempre fui assim. Eu sempre fui para onde ninguém queria ir. Eu era contratado numa empresa, eu disse, qual é o pior setor da empresa? Eu disse, esse. Dá para mim. Dá para mim. É o melhor para você pegar, porque você pega com o resultado lá embaixo, qualquer coisa que você faz já mostra a tua competência. E tem gente que não quer, o resultado, tem gente que quer ganhar dinheiro do dia para a noite, tem gente que, quer avançar sem esforço. Irmão, na vida não é assim, em nome de Jesus. No reino dos céus é assim, às vezes outros plantam e somos nós que colhemos, amém? No reino é assim, mas no dia a dia não é, irmão. Isso é poderoso. Enquanto os muros estavam no chão, ninguém se preocupava. Mas quando Neemias começou a levantar aquilo que estava caindo, houve oposição. Eu quero profetizar algo que até agora você não queria receber, mas você vai receber. Você vai começar a ter oposição, porque a partir de hoje você vai começar a construir coisas relevantes, que você vai incomodar pessoas, você vai incomodar o inferno, mas você não vai parar, porque o Senhor é contigo. Sabe, quando você começa a restaurar o seu casamento, quando você começa a organizar a sua família, você começa a crescer espiritualmente. Irmão, enquanto você, está fraquinho espiritual, ninguém se incomoda, mas começa, irmão, dar umas rajadas de língua, liberar profecia, começa a ler a Bíblia todo dia, não perder nenhum culto, sabe o que vão dizer? Disseram para mim, está ficando doido, fizeram uma lavagem cerebral. Eu disse, fizeram mesmo. Romanos 12:2, renovai a vossa mente para provar da boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus lave a minha mente e me dê a mente de Cristo, aleluia. Vença as oposições, sabe? Quando você começar a disciplinar a tua vida, acordar às 5 horas da manhã para correr, malhar todo dia, ter uma rotina, uma rotina espiritual. Sabe o que as pessoas vão dizer? Está querendo aparecer. Estou querendo aparecer mesmo, irmão. E no nome de Jesus, comece, a disciplinar a sua vida. Quando você nunca liderou ninguém, começa a liderar pessoas. Tem gente que vai te criticar, mas provavelmente essa pessoa nunca liderou ninguém também. Começa a construir um ministério, começa a evangelizar como você nunca evangelizou na sua vida. Em nome de Jesus, independente da oposição, cumpra o seu chamado. Olhe para o seu irmão e diga, a partir de hoje, não estranhe quando aparecer resistência. Continue, está no caminho certo, aleluia. Porque o inferno não se incomoda com ruínas.
O inferno se incomoda com alguém que quer reconstruir. Não interprete toda oposição como uma placa pare. Algumas oposições são apenas uma confirmação que você está se movimentando com Deus. Amém? A primeira arma da oposição é fazer você duvidar de você mesmo. Se roubarem a sua identidade, roubam tudo que você está construindo. Sanbalate começou a zombar. O quê? Judeus frágeis. O que é que vocês pensam que estão fazendo? Olha a estratégia. Sanbalate não começa atacando o muro. Sanbalate começa a atacar a identidade dos construtores. O primeiro ataque que você vai receber da oposição na sua vida é na sua identidade. Você está pensando que é quem? Agora quer aparecer. Não vai conseguir fazer isso nunca. Ninguém na tua história, da tua família, chegou aonde você quer chegar. Irmão, profetizo, você vai abrir caminhos para uma nova geração. Você é aquele irmão que vai viver caminhos abertos no deserto, porque o Senhor é contigo e o Senhor é bom. Até hoje ele continua atacando a nossa identidade. Frágeis judeus, em outras palavras para nós, vocês não conseguem. Toda oposição externa quer tentar produzir uma oposição interna. Começa assim, você não consegue. Se você deixar entrar em você, sabe como é que vai acontecer? Eu não consigo. Irmão, enquanto está fora, não tem problema nenhum. Você não pode deixar essa oposição entrar dentro de você. Faz como Davi, porque está abatido a minha alma. Faz como Davi. Senhor, cria em mim um espírito reto, inabalável, um coração puro. Não deixa a oposição entrar em você. Esse é o grande perigo. Porque existia uma oposição pior do que Sanbalate. É a oposição que consegue entrar na nossa cabeça. Enquanto o Sanbalate estiver fora, dá para lutar. O problema é quando essa voz começa a morar dentro da sua cabeça. A oposição mais perigosa não é aquela que está diante de você, mas aquela que entra dentro de você. Davi ouviu Golias, mas Golias não entrou dentro dele. Quem é tu, pivete? Quem é tu que vem? Tu está pensando que eu sou um cachorro? Tu vem com um negócio, uma pedrinha, uma funda. E Davi disse, não, isso não vai entrar na minha cabeça. Eu estou indo diante de ti com o rei de Israel. Aleluia! Imagina, irmão, se Neemias tivesse ouvido Sanbalate, nunca começaria uma grande obra. Imagine se José tivesse ouvido seus irmãos e deixado entrar o que os irmãos falavam dele, jamais ele seria governador do Egito. Imagina se Jesus deixa entrar dentro dele as oposições externas, as críticas dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Irmão, bloqueie-se. Enquanto está fora a oposição, você vai vencer, mas não deixe ela entrar. Você não é responsável pelos pensamentos que vêm sobre você. Você não controla o que fazem com você, mas você pode governar tudo que habita em você, no nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: eu não vou permitir que a opinião de quem está fora seja maior do que a palavra de quem me chamou. Aleluia! Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga: não responda toda objeção. Sabe o que é isso? Maturidade. Às vezes você parar para responder uma bobagem, você está perdendo tempo de construir. Neemias não ficou discutindo com Sanbalate. A palavra diz que ele orava
e continuava trabalhando. Olhe para o seu irmão e diga: ore e continue trabalhando. Ore e continue fazendo. Não pare para discutir. Assim, reconstruímos o muro, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias 4, no verso 6. Eu amo isso. Enquanto os inimigos estavam falando, Neemias estava construindo. Irmão, às vezes a gente tem que receber aquela unção do Nemo, é Dolly, né? É? Continue a nadar, continue a nadar. Esquece de tudo, irmão. Esquece de quem está te criticando. Esquece do que está falando. Continua trabalhando, continua estudando, continua lendo a palavra, continua investindo na tua família, continua investindo nos teus negócios, porque você está ocupado com a grande obra. Tem gente que está gastando energia demais respondendo pessoas que não estão construindo absolutamente nada. Você, sabe, começa a fazer algo, alguém critica. Você começa a se mover, alguém comenta. Você posta, tem um bocado ali que começa a reclamar. E você se parar para explicar, irmão, Neemias está nos ensinando, continue a construir. Sabe, eu lembro quando há 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses atrás, quando a gente começou a trazer o Legendários para cá. A gente já vai ser, no Ceará, a 10ª edição. Mais de 2.200 homens alcançados. Isso significa 2.200 famílias. Se multiplicar aí pelos membros da família, irmão, vão ser quase 10.000 pessoas abençoadas pela palavra de Deus. Irmão, o que eu levei de porrada, de hater, começou a me seguir e falar, e tinha coisas que eu queria receber, e eu disse: rapaz, essa palavra aí ele está me criticando, mas eu quero dizer assim, não, ele vai ficar milionário. Eu disse: eu recebo no nome de Jesus, não é para ir. A gente está falando de vidas, de reino, irmão, se eu parasse para responder cada coisinha que está ali, e eu só dizia: Senhor, eu sei quem me chamou, como o Senhor me chamou, quando o Senhor falou, eu não vou parar para discutir com alguém que não ouviu o que o Senhor falou para mim. Nunca pare para discutir com alguém que não escutou o que você escutou de Deus, amém? Glória a Deus. Não transforme os seus críticos em consultores daquilo que Deus mandou você construir. Tem gente que está pegando os críticos, tornando consultores, mas foi Deus que te mandou construir. Existem sim críticas que precisam ser ouvidas. Sabe quais são as críticas que você deve ouvir? Daquelas pessoas que já estão aonde você vai chegar, que já estão aonde, que já construíram o que você começou a construir. Porque essas pessoas realmente não são críticas, são investidores da sua vida. Existem conselhos sim que precisamos receber, mas existem vozes que precisamos simplesmente deixar falando enquanto você continua a trabalhar. Marido e mulher, irmão, sabe o que é isso? A mulher começa a falar: tu não está me ouvindo nada. Eu disse: hein? É assim na tua casa também? Mulher, aprenda algo. Quando o homem entra na caixa do nada e você pergunta: o que você está pensando? E ele responde: nada. Acredite, é nada. Eu tenho certeza disso, é nada. Sabe? Quando a oposição não consegue parar você, ela tenta distrair você. Se a oposição não te parar, a outra estratégia, sabe o que é? Te distrair. Tem coisas que o inimigo não precisa te machucar, te ferir. Ele só precisa desviar a tua atenção. Olha aqui a história fica melhor. O muro estava quase pronto. Então Sabalate muda a estratégia. O inimigo é esperto, ele muda a estratégia. Ele diz: venha, vamos nos encontrar. Posso apertar você?
Tem gente que já está construindo uma santidade com Deus, está fiel no casamento. Vamos tomar um café? Vai não, irmão. Vai não. Eu posso me aconselhar contigo, é um homem ou mulher. Vai não, irmão. Vai não. Sabe o que é isso? Distração. O inimigo está querendo roubar a tua santidade. O inimigo está querendo roubar aquilo que o Espírito Santo de Deus está construindo na tua vida. Pare de se distrair, não aceite convites. Quando o inimigo não consegue te vencer na ameaça, ele vai tentar te vencer com convites para você ser distraído. Isso é profundo demais, porque nem toda oposição chega parecendo que é uma oposição. Alguns chegam parecendo que é uma oportunidade. Irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui, irmão, perderam muito dinheiro com um lucro rápido? Não, tu bota o dinheiro na minha mão, eu vou te pagar 10%. Não, vamos aqui, um tal de bit, não sei o quê. Quem? Não levanta a mão não, irmão. Senão eu vou pedir também para levantar a mão quem está perdendo com um tigrinho ou também com bet. Está repreendido no nome de Jesus. Isso é de Satanás, viu, irmão? Esse negócio de bet... Olhe para o seu irmão e diga: eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Sabe que a partir de hoje você está... Eu estou fazendo isso hoje, começa uma distração, eu digo: não posso descer não, irmão. Estou bem. Sabe, o Billy Graham, ele foi convidado para disputar a presidência dos Estados Unidos. E quando ele recebeu o convite, ele disse: não posso descer. Eu sou embaixador do reino dos céus. Eu não vou me rebaixar a um cargo de presidente dos Estados Unidos. Ele estava fazendo uma grande obra, o maior avivalista de toda a história. E o inimigo não para da primeira, foram 4 convites. Neemias respondeu 4 vezes da mesma maneira. Irmão, é assim, se perguntar a mesma coisa, se a sedução vier do mesmo jeito, a resposta é a mesma. Estou ocupado demais com a obra de Deus na minha vida. Estou ocupado demais tendo tempo de qualidade com meus filhos. Estou ocupado demais viajando para namorar com a minha esposa. Estou ocupado demais em ler a Bíblia em 6 meses. Estou ocupado demais em ter uma disciplina de oração. Irmão, você está ocupado demais porque você está construindo uma grande obra no Senhor. Amém? Sabe, a persistência precisa funcionar dos dois lados. Porque quem persistir vai vencer. Por isso que a palavra de Deus diz: aqueles que perseverarem, aqueles que persistirem até o fim, receberão a coroa da vida. Irmão, nós estamos do lado de quem persiste e vence no nome de Jesus. Sambalate era persistente em tentar fazer parar, mas Neemias era persistente em continuar. Se a oposição é persistente, a sua convicção precisa ser mais persistente ainda. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga: aprenda a dizer não, para não abandonar o seu sim. O seu sim precisa ser protegido por muitos não. Eu dei sim a um casamento. Eu dei sim e eu preciso dar muitos nãos na minha vida. Eu dei sim para cuidar dos meus filhos. Eu preciso dar muito não na vida. Eu dei sim para um chamado de Deus na minha vida. Eu preciso dar muitos nãos para proteger. Você deu sim para ser empresário. Tem muitos nãos que você precisa dar. Sabe, irmão, aprenda a dizer não. Neemias tinha dado um sim para Deus. Por isso, precisava dar muitos nãos para muitos homens. Neemias, desce daí. Não. Neemias, vamos conversar. Não. Neemias, só uma reunião. Não. Neemias, vamos negociar. Não. Por quê? Porque eu estou executando um grande projeto e não posso descer.
Quem não sabe dizer não para as distrações, acabará dizendo não para o seu propósito. Todo grande sim exige grandes nãos. Todo grande sim vai exigir grandes renúncias. Você disse sim para Jesus. Ele disse: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você disse sim para a sua família, agora vai dizer não para algumas coisas. Você disse sim para o seu chamado, terá que dizer não para outros tantos. Você disse sim para a santidade, agora vai dizer não para a pornografia, para o adultério, para tudo que te tira do centro de Deus. Você disse sim para construir. Quem está construindo algo grandioso em Deus? Então não desça para discutir com quem não está construindo. Olhe para o seu irmão e diga: mude a estratégia, mas nunca abandone a missão. Sabe, esse é um princípio muito bom para a nossa vida. Quando aparece uma objeção, uma boa pessoa, um bom vendedor vai pensar imediatamente, sabe o quê? Acabou. Objeção, não tenho para onde sair. Mas a partir de hoje você vai perguntar: o que essa objeção está me revelando? Você precisa ter o discernimento do que essa objeção está te revelando. É o que Neemias nos ensina. Quando os inimigos começaram a atacar, ele não diz: vamos parar a obra. Não, ele muda a estratégia. Ele estava só construindo. Começou o ataque. Qual foi a nova estratégia? A missão continua. Vamos orar e vamos vigiar. Olha o que a Bíblia nos ensina: aquele que está de pé, vigie para não cair. Aquele que está construindo precisa estar orando, é proteção. Precisa estar vigilante para as seduções que vão te roubar do propósito do Senhor. Oração mais estratégia, diga isso. Oração mais estratégia, combinação perfeita. Depois deles passarem a trabalhar armados, era assim, era uma mão construindo e outra mão defendendo. Diga, uma mão construindo e a outra defendendo. Mas eu não vou parar. Nós precisamos entender algo, que a gente tem que estar construindo, mas a gente também tem que estar disposto para lutar, porque a missão continua. Não mude o propósito por causa da oposição. Mude a estratégia. Isso serve para nós, igreja. Serve para a liderança, para o seu casamento, para os seus negócios, para o ministério. Um método pode mudar. A estratégia pode mudar. A abordagem pode mudar. Mas aquilo que Deus falou permanece. Levante a sua mão e diga, profetize comigo: se Deus falou, é verdade, vai acontecer no nome de Jesus. Permaneça. Sacode teu irmão e diga assim: a oposição não pode ser maior do que sua convicção. Neemias ora: Senhor, fortalece as minhas mãos. Que oração linda. Neemias não pede para tirar Sambalate. Ele podia ter pedido: tira esse homem. Neemias não pede. Ele pede o quê? Fortalece-me para a luta. Talvez a sua oração hoje seja para Deus: Deus, tira essa luta. E Deus está dizendo: eu não vou te tirar da luta, eu vou fortalecer as tuas mãos essa noite para você vencer. Tem gente que está pedindo para eliminar a oposição, e Deus está dizendo: eu não vou eliminar a oposição, mas eu vou fortalecer suas mãos para vencer. Deus, faça todo mundo gostar de mim. Quem está fazendo essa oração aí? Está querendo milagre demais, irmão. Deus não vai fazer todo mundo gostar de você, mas Ele vai fortalecer as suas mãos para aqueles que precisam ter a sua simpatia para chegar no destino que Deus quer. Vai acontecer. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão,
Porque existem batalhas das quais Deus não nos tira imediatamente. Ele quer nos fortalecer no meio delas. Eu profetizo sobre a sua vida, as suas batalhas agora. Deus vai estar te fortalecendo no meio delas, para que no futuro você não desista das batalhas e oposições maiores, porque você sabe quem te fortalece no meio das lutas. Ele é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Sabe, Deus vai te fortalecer no meio das batalhas. Talvez Deus não te remova imediatamente daquilo que está contra você, porque primeiro Deus quer fortalecer aquilo que Ele colocou dentro de você. Ninguém para uma pessoa convicta. Ninguém para uma pessoa decidida, ninguém para uma pessoa apaixonada, irmão. E às vezes no meio dessas lutas e oposições, Deus está fundamentando certezas dentro de você. Você não vai parar o que você está construindo em Deus. Você não vai deixar descer do seu muro. Eu quero voltar para Neemias 6:3. E dizer, eu estou executando um grande projeto. Você pode dizer isso para você? Eu estou executando um grande projeto. E não vou descer. Eu não vou descer. Eu não posso desistir. Irmão, tem coisas na vida, sabe? Muitas vezes conversando com o Bispo Fabrício, e a gente diz assim, rapaz, eu quero ser sem opção. Eu não tenho opção de me desviar. Eu não tenho opção de divorciar. Eu não tenho opção de abandonar o meu ministério. Sabe? Nós precisamos ser pessoas em muitas áreas da nossa vida sem opção. Porque se você encontrar as distrações e oposições, se você tiver oposição, você deixa para trás. Talvez hoje você tenha encontrado uma oposição, ou talvez alguém tenha dito não para você, ou chegou aqui desencorajado. Talvez você esteja aqui dizendo, ficou difícil, mais do que eu imaginava. Mas Deus está lembrando para você, não desça, não pare. Você que começou a construir, você que começou a reconstruir, Deus está dizendo, não desça, não pare, continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pela sua família, continue lutando pela palavra de Deus que você recebeu, continue lutando pelo seu ministério, não pare, não desça no nome de Jesus. Sabe quando você vai descer? Só quando o muro estiver pronto. Sabe quando você vai descer? Só quando acontecer. Você vai descer para contar o testemunho de Deus, para motivar outras pessoas a viverem o que você está vivendo. Aleluia, celebre ao Senhor e fique de pé. Sabe, eu quero terminar esse momento orando pela sua vida. Porque a vida é cheia de oposições. E quantas coisas nós perdemos. Não porque Deus disse pare. Não porque Deus disse saia daí. Você perdeu. Sabe por quê? Porque você não suportou a oposição. Ou porque você se distraiu. Ou porque a sua identidade foi tocada. Você hoje que precisa identificar em que área a oposição está te seduzindo, te distraindo, ou tocando na tua identidade. Quem sabe você está parando para dialogar demais. Você que identificou isso, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Porque eu vou orar para que Deus te fortaleça. Eu não vou orar para que essa luta acabe. Não vou orar por isso. Você pode bem mais do que você pensa. Você pode bem mais do que você pensa. Só olhar para a tua vida atrás e você nem imagina como é que eu cheguei aqui. Teve dias que muitos de nós quisemos tirar até a nossa própria vida, mas foi o Senhor que nos sustentou. E hoje você está bem mais longe do que você estava. Não existe um sonho, um plano e um projeto de Deus
para a sua vida que Ele não quer que aconteça. A palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está vendo a oposição, mas hoje você vai entender que Deus está trabalhando em teu favor. Sabe, Daniel estava tendo oposições, mas Daniel orava e jejuava. Deus já tinha mandado um milagre, mas havia uma oposição espiritual. Mas Daniel não cedeu, não se desviou, não se dobrou, não negociou. Ele permaneceu até acontecer, até que o Senhor enviasse um anjo que vencesse por ele. E a palavra de Deus diz, você está vindo aqui à frente, a palavra de Deus diz que Ele dá ordem a anjos ao teu respeito. Enquanto você está orando aqui, enquanto você está, se posicionando diante da tua oposição, da tua distração, daquilo que você, tem deixado corroer a sua identidade, tem anjos agora dos céus sendo liberados para dizer: eu serei favorável para que o plano do Pai aconteça na sua vida. Deus quer ver acontecendo. Deus tem dias escritos ao teu respeito. São planos de bem, não de mal, para te dar um destino que Ele deseja. Deus, Ele é o maior investidor da tua vida. Ele é tão investidor que Ele entregou o seu próprio Filho para que você não perecesse, mas você tivesse o maior bem que um homem, uma mulher pode ter, a vida eterna. Eu quero declarar que você vai provar da vida abundante que Ele te prometeu. Erga suas mãos, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece a mão do teu povo, as mãos do teu povo, ó Senhor, para que vençam todas as oposições. Há uma boa obra, ó Senhor, há uma grande obra sendo construída. Quebra, Senhor, toda distração. Quebra toda ranhura na identidade dos teus filhos, que não podem viver, que não podem acessar, mas que eles entendam que aquilo que o Senhor falou vai acontecer, porque o Senhor não mente, o Senhor é a verdade. Se o Senhor falou, já é o bastante, ó Senhor. Quebra todo espírito de distração, quebra todo espírito de murmuração, quebra todo impedimento que há dentro de nós. Senhor, tem Sambalate que estava fora e está dentro agora. Em nome de Jesus, nós tiramos essas vozes, ó Senhor. Tire da sua mente, tire de você agora o inimigo que estava fora e conseguiu entrar em ti. Pai, nós tiramos os Golias, Pai, que entraram em nós. Nós tiramos os Sambalates que entraram em nós. Nós tiramos os Mardoqueus que entraram em nós. Nós tiramos os fariseus, ó Senhor. Todo espírito de descrença, todo espírito de infidelidade, toda palavra danosa, ó Senhor, todo desencorajamento, nós tiramos de nós agora, porque dentro de nós vai permanecer o que o Senhor falou. Maior é a tua palavra. Tudo vai passar, mas a tua palavra ao nosso respeito permanece. A tua palavra a respeito da nossa família permanece. A tua palavra a respeito do nosso chamado permanece. A tua palavra, ó Senhor, a respeito do nosso futuro permanece. Se o Senhor falou, é verdade, vai acontecer, é o bastante. Erga suas mãos, vamos adorar Jesus. Profetiza esse louvor. Aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar.
profetizo sobre a sua vida. A cura do Senhor está vindo sobre ti, porque os teus melhores dias da tua saúde começam a acontecer hoje. Eu profetizo sobre a tua vida a restauração da tua família. Vai voltar a ter paixão de marido e mulher. O lar de confusão, eu profetizo, vai ser um lar de oração, um lar de unidade, um lar de propósito. Eu profetizo, a sua empresa vai entrar nos melhores dias. Em nome de Jesus, a sua profissão que Deus te chamou vai entrar no melhor tempo de convergência. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida aquele chamado que parecia enterrado, perdido, que foi jogado fora até pelo teu pecado. Deus está dizendo: volta, começa a reconstruir, porque o que eu prometi para você ainda continua válido. No nome de Jesus, eu profetizo: haverá conversões na tua família. Você que já está orando há muito tempo, jejuando e não desistiu, esse ano é ano de colheita, esse ano é ano de batismo. Você vai ver um avivamento na tua casa, você vai ver um avivamento na tua família. Se você crê, erga suas mãos e cante junto com a igreja. Te adorar é que sustenta-me de pé. Eu não vou perder. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu vou te conduzir em uma oração que provavelmente você nunca orou na sua vida. Nunca orou na sua vida. Por um arrependimento que você nunca se arrependeu na vida. Você vai se arrepender por aquilo que você parou, que não foi Deus que disse que era para você parar. Você precisa se arrepender disso hoje. Quantas coisas você parou, quantas coisas você deixou pelo caminho, quantas coisas você deixou de crer. Eu lembro agora, lá no Eusébio, chegava uma jovem, ficava sentado sempre do meu lado direito do púlpito, e ela sempre chorava, sempre estava com a face triste. E um dia eu desci do púlpito, eu fui até a ela e disse: eu posso orar por você? O que é que eu posso te ajudar? Ela disse: pastor, eu preciso que o senhor tire uma dúvida para mim. Eu disse: o que é, filha? Até quando eu posso continuar crendo e orando pela restauração do meu casamento? Eu já estou divorciada, mas até quando? E eu olhei para ela e disse: filha, até quando você crê? E ela disse: eu creio. E naquela hora Deus me tomou em uma profecia e disse: te prepara, porque você crê. Você vai ter que correr mais rápido para seguir o teu marido. O marido não te entrega a vida para Jesus, começou a vir na igreja, entregou a vida para Jesus. Hoje é um homem que mais serve do que ela está correndo atrás. Casei eles novamente e eles já tiveram mais 2 filhos no nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus? Sabe até quando você tem que orar? Até quando você crê. Porque Deus ressuscita mortos. O que é impossível para o nosso Deus. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora e se arrependesse pelo que você parou, que não foi Deus que disse para você parar. O
O que foi que você desistiu, que não foi Deus que disse para você desistir? Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor. Porque se nós cremos na Tua palavra, nós não podemos parar, nós não podemos retroagir, nós não podemos nos distrair, nós não podemos ter a identidade ferida. E nós, Pai, olhando para a nossa história, nós abrimos mão, Senhor, de algo que o Senhor disse para nós. Nós abrimos mão da família, nós abrimos mão de um projeto do Senhor, nós abrimos mão de planos do Senhor. Senhor, como igreja nós nos arrependemos, e a partir de hoje, o que o Senhor falar, nós vamos até o fim, independente das oposições, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Não há oposição que possa vir contra aquilo que o Senhor prometeu. Perdoa-nos, ó Senhor, pela fé abalada em algum momento. Perdoa-nos, ó Pai, porque paramos de crer, porque olhamos muito para as circunstâncias e achamos elas gigantes e esquecemos o tamanho do nosso Deus, que é imedido, é incomensurável. Nós não temos, ó Senhor, como, ó Pai, te encaixotar, Pai, porque tamanha é a tua grandeza. Diante do arrependimento do teu povo, traz uma convergência sobrenatural. Eu libero sobre a sua vida que você será perseguido por sinais, milagres e maravilhas, porque o povo que crê carrega essa promessa. Você viverá sendo perseguido pelo que o Deus quer fazer na tua vida. Eu declaro um tempo favorável. Quanto maior for a oposição, maior vai ser o favor de Deus sobre a sua vida. Quanto maior aqueles que se levantarem, maior será a queda. Poderão vir sobre ti, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, você não descerá do muro. Pode vir o inimigo te opor por um caminho, mas hoje por 7 ele foge, no nome de Jesus. Aleluia. Verdade. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Você pode celebrar Jesus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: não desça do muro, você está fazendo uma grande obra. Não desça do muro, não desista, você está fazendo uma grande obra. Amém? Levante suas mãos, eu quero te abençoar e te enviar em paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele volte a atenção do seu rosto e Ele te dê a paz. Que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e a tua família, e o amor infinito do nosso Pai te cerque todos os dias. Deus te abençoe, vai em paz. Muito obrigado você que esteve conectado conosco nessa transmissão. Se você está aceitando Jesus ou voltando para Cristo, eu te convido a reconhecer esse QR Code que aparece na tela ou comentar aqui no chat.
estou voltando para Jesus, hoje eu tomo a melhor decisão da minha vida. Que palavra renovadora no meio da semana. É para a gente começar amanhã, quinta-feira, bem preparado para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque nós entramos nessa quarta em uma grande obra e nós não podemos nos dispersar, nos entreter com outras coisas. E você que quer fazer parte do crescimento do reino, se engajar como igreja, eu te convido para estar aqui no dia 12 com seu filho, sobrinho, neto, enfim. Dia 12 de setembro, nós temos aqui na CN Fortaleza os 3 Palavrinhas, um ministério que tem abençoado o Brasil com louvores que edificam as nossas crianças. Eu preciso de você, a estátua de sal, do meu Deus grandão. Venha com seu filho, com seu neto, qualquer criança que você tenha, tem a oportunidade de abençoar. Traga para cá para a igreja, porque dia 12 de setembro vai estar aqui um tempo de ministração sobre essas crianças, onde nós experimentaremos da alegria do Espírito Santo no meio dos louvores. Esse semestre está recheado de programação. Você pode acessar o nosso Instagram, @CNFortaleza. Você vai encontrar lá conferências modeladas, tem acampamento de jovens, acampamento do Farol. Dia 22 de agosto agora, o nosso Senho volta a todo vapor, todos os sábados pela manhã. Então tem muita programação, segue a gente lá. E domingo nós temos mais transmissão no culto das 10, no culto das 17 e 19h30. Até lá, Deus abençoe você.